Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Essa semana eu quero falar sobre a carreira do diretor Richard Linklater, conhecido por ter dirigido Boyhood, Escola de Rock e a trilogia Before, sendo o mais conhecido Antes do Amanhecer. O diretor é conhecido por gravar seus longa-metragens por anos e com os mesmos atores, onde testemunhamos o envelhecimento dos personagens. Além disso, ele é muito bom em transitar por diferentes tipos de narrativa, sendo do mais experimental ao mais popular. Richard Linklater é o nosso cineasta do mês, então bora pro vídeo. Richard Stuart Linklater nasceu no dia 30 de julho de 1960, em Houston, no Texas. Ele é um famoso cineasta e escritor norte-americano e é conhecido por produzir filmes bem íntimos e humanos, onde sempre carregam muitos diálogos e os efeitos da passagem do tempo. Os filmes do Linklater carregam uma linguagem bem filosófica, principalmente sobre a sociedade e o amadurecimento. Ele fez isso em tantos filmes que acabou sendo uma marca dele. O diretor é conhecido por fazer esses estilos e métodos bem distintos nas suas filmagens, e que vários de seus projetos, como a trilogia Before e Boyhood, apresentam os mesmos atores e personagens durante anos. Aliás, o diretor anunciou que seu próximo filme será gravado no período de 20 anos. Pensa num cara ambicioso. Desta vez, o diretor fará uma adaptação do musical Marilyn Roll Along, sobre um compositor da Broadway que se muda para Hollywood para produzir filmes. Eu tô aqui só pensando que eu preciso continuar com esse canal por 20 anos só pra falar desse filme. Richard Linklater é bem famoso em Austin, né? A sua cidade natal. Principalmente por ter fundado a Austin Society Film, em 85. Lá pro começo da sua carreira, o diretor gravou muitos curtas-metragens, que eram mais como exercícios e experimentos sobre técnicas de cinema, e que ajudaram a desenvolver a sua identidade hoje. Mas foi em 1993 que ele lançou um dos seus filmes mais icônicos e famosos, que é Jovens Loucos e Rebeldes. E quando ele fez esse terceiro filme, ele conseguiu ganhar muito mais visibilidade. Jovens Loucos e Rebeldes fala sobre juventude e amadurecimento. O filme recebeu elogio das críticas e arrecadou 8 milhões de dólares. O diretor até falou numa entrevista que esse filme é a sua essência sobre a juventude, principalmente os jovens dos anos 70, em que eles saíam de carro com os amigos, ouvindo música e procurando o que fazer. Mas, meus amigos, nos anos 90, o Richard Linklater também lançou um dos seus maiores clássicos e que é o meu filme favorito dele, que é Antes do Amanhecer. Aliás, esse filme rendeu um Urso de Prata de melhor diretor no Festival de Berlim. O filme é um dos meus favoritos, é uma história de amor muito realista. O filme todo nós acompanhamos o casal andando por Viena, se conhecendo e tendo conversas incríveis sobre tudo, mostrando diferentes visões sobre o ser humano, relacionamentos e o seu propósito. E foi a partir desse filme que surgiram mais dois, e aí que virou a trilogia. O segundo filme saiu em 2004, chamado Antes do Pôr do Sol, em que mostra o reencontro dos dois depois de 9 anos, em que percebe que ainda existe um forte sentimento entre os dois. E o último filme foi em 2013 e se chama Antes da Meia-Noite. Nesse, ele fecha a história do casal, mostrando como ficaram suas vidas como casados e o seu envelhecimento. E eu acho que pra mim o mais incrível da trilogia de Before é que mostra um relacionamento construído através do tempo e principalmente é uma história de amor realista. O diretor disse até numa entrevista que ele queria mostrar mais do que apenas um casal se conhecendo, se beijando, namorando e casando. Ele queria mostrar o que tem mais nesse relacionamento entre duas pessoas. E a gente vai conhecendo diferentes fases desses personagens. No primeiro filme eles estão na casa dos 20, no segundo dos 30 anos e no último filme aos 40 anos. Então são perspectivas de vida totalmente diferentes dos mesmos personagens. Então de alguma forma a gente acompanhou esse casal envelhecendo em tela. A trilogia demorou 18 anos para ser conhecida na sua totalidade pelo público. O Richard Linklater ficou bem conhecido por usar nos seus filmes a técnica de rotoscopia digital. Para quem não conhece, esse tipo de técnica é quando a equipe de produção filma cenas com os atores e os frames desses vídeos, os artistas, desenhistas, fazem o contorno e pintam, criando a sequência de movimentos das cenas. O primeiro longa-metragem do diretor usando essa técnica foi Walking Life, de 2001. Nesse filme mostra um jovem que não consegue acordar de um sonho e discute diversos assuntos filosóficos e religiosos com vários personagens.
Essa animação é totalmente experimental, ela foca muito sobre existencialismo, ela não tem uma narrativa linear, é realmente essa questão que a gente tá tendo um sonho igual ao personagem. O outro filme que ele usou a mesma técnica é O Homem Duplo, que se passa em um futuro próximo, que mostra a guerra do governo norte-americano contra as drogas. Numa sociedade cada vez mais policiada, foi desenvolvido um novo sistema de disfarce sobre a qual trabalha o policial Bob Actor, que é feito pelo Keanu Reeves. Enquanto investiga seus amigos mais próximos, ele acaba recebendo ordens para investigar sua própria vida e embarca num estranho pesadelo no qual identidade e lealdade não parecem mais ter um sentido claro. Esse filme tem um elenco bem conhecido como Keanu Reeves, a Winona Ryder e o Robert Downey Jr. Só para ter uma ideia, a produção envolveu 50 ilustradores e teve aí 18 meses de produção, além da contratação de guias visuais que auxiliavam de forma para manter os traços uniformes durante todo o processo do filme. O Richard Linklater é uma grande referência por ter usado esse tipo de técnica, então eu super indico se você quer conferir. E aí, meus amigos, o Linklater tá lá fazendo as suas animações super filosóficas e pesadas. Aí do nada, em 2003, ele lança Escola de Rock. O diretor se destaca bastante por fazer parte da cena independente, mas ele consegue transitar muito bem para um cinema mais popular. E essa versatilidade fez ele lançar Escola de Rock, que é um filme muito popular e que todo mundo adora. Eu acho que o mais legal da história do filme é que ele faz uma referência clara ao Pink Floyd, né, e o seu álbum mais famoso, Another Brick in the Wall, onde os alunos, né, presos a regras intensas, utilizam-se de rebeldia para se libertar do sistema escolar. A rebeldia foi, durante muito tempo, marca fundamental do rock and roll. Aliás, a característica rock and roll nos filmes do Richard Linklater é muito presente. Ele usa bastante rock nas suas trilhas sonoras, mas também tendo uma característica muito presente em alguns personagens icônicos dele. Aí em 2006, o Richard fez um filme bem mais crítico, que é a Nação Fast Food. No filme, o executivo de marketing de uma cadeia de lanchonetes investiga indícios de contaminação de fezes nas carnes usadas nos sanduíches da rede. Ele se infiltra no abatedouro, onde os funcionários imigrantes ilegais tem que fazer o trabalho sujo. O filme faz críticas bem duras sobre a imigração, né, mexicana, como os americanos tratam esses imigrantes. Além disso, mostra outras facetas desumanas, né, dessas indústrias, principalmente com os animais. Esse filme choca bastante, principalmente o final dele, então eu super indico se você quer assistir um filme mais político. Em 2014, o diretor lançou Boyhood, que teve a sua produção por 12 anos. O diretor tinha como objetivo fazer um filme sobre crescer. E como ele fez isso? Gravando todos os anos os mesmos atores, testemunhando em tela principalmente o crescimento dos atores que eram crianças na época que o filme começou a ser gravado. Eu acho que Boyhood é um grande exemplo cinematográfico que um diretor é capaz pela sua obra. Eu acho que vai ser sempre uma referência de filmes em que o tempo é o mais importante. A minha percepção quando eu assisti Boyhood é que eu conseguia identificar o ano que se passava a história, né, daquele momento, através da cultura pop, sendo talvez um filme que foi lançado, o personagem até vestido de Harry Potter, bem naquela época que era febre, né, as crianças se vestiam, inclusive eu, nas músicas da época. O filme todo tem uma trilha sonora em que cada ano que passa vai tocando os hits, né, e você consegue identificar isso. O filme foi aclamado pela crítica, o que fez ele ganhar o Globo de Ouro, o Critics Awards e o BAFTA, todos como melhor diretor e melhor filme. Ele também recebeu sua primeira indicação ao Oscar na categoria de melhor diretor, junto com as suas indicações para melhor roteiro original e melhor filme. Próximo e último filme que eu quero destacar é o mais recente do diretor, que é Cadê Você, Bernadette? Esse filme se tornou um dos meus favoritos dele, eu acho ele muito, muito interessante e tem como protagonista a incrível Cate Blanchett. É uma comédia dramática que conta a história da Bernadette, que é uma arquiteta que entra em colapso após 20 anos dedicando exclusivamente à sua família. Após acontecimentos em sua vida, ela embarca sem avisar numa viagem de descobertas e autoconhecimento com destino à Antártida. O filme foi indicado ao Globo de Ouro de melhor atriz em musical ou comédia. Eu gosto muito desses filmes do Linklater em que ele mostra um personagem excêntrico. Eu acho que ele consegue trabalhar muito bem esse tipo de personagem. Bom, gente, por hoje é isso. Eu só quero terminar esse vídeo falando como eu adoro o cinema do Richard Linklater. Ele é um daqueles diretores que
conseguiu se sobressair, criando a sua própria identidade. Ele mostra isso em diversos filmes, de diversos tipos de narrativas e de diversos gêneros. Ele conseguiu criar projetos muito ambiciosos e ter muito êxito nisso. Ele sempre busca nos seus filmes a realidade e resolve gravar filmes por anos ao invés de usar talvez maquiagens para envelhecer os personagens. E eu acho que o Linklater gosta de conversas, de discussões, pois isso é a ponte para fazer todos os seus filmes. Diálogos. Os diálogos dos filmes, todos os filmes do Linklater são muito poderosos. São exatamente a essência do diretor. Através dessa narrativa simples, ele construiu obras enormes e que já são referências do cinema contemporâneo. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!